Quero ser bem breve na palavra nessa noite, amém? Deus ele vai falar conosco, Deus vai manifestar, Deus já vai curar, já tem curado, vai curar ainda mais nessa noite, amém? Basta você crer, basta você dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, amém? A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Então você crê, você veio na casa de Deus nessa noite, é porque você crê, então você vai ver a glória se manifestar em Jesus. Aleluia. A palavra de Deus falando aqui a respeito de Paulo, aleluia. Paulo em Éfeso, aleluia. Quando Paulo chega à cidade de Éfeso, aleluia, ele começa a pregoar, meus amados irmãos, começa a falar com os irmãos ali da cidade de Éfeso, aleluia, e ele começa a falar sobre o batismo, aleluia. Mas ele falava do batismo do Espírito Santo de Deus, a qual aquela igreja, meus amados irmãos, aleluia, não sabia o que era o batismo com o Espírito Santo. Aqueles irmãos responderam a Paulo: Paulo, nós somos batizados pelo batismo de João, nós somos batizados no batismo do arrependimento, nós somos batizados pelo ensinamento que João nos ensinou, aleluia. Paulo começou a pregoar, meus amados irmãos, ainda com mais ousadia, aleluia, e falando, aleluia, do poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E aqueles pessoas, aqueles homens que ali estavam presentes, meus amados irmãos, começaram a dar ênfase, aleluia, a mensagem de Paulo. Eles começaram a ficar ali, meus amados irmãos, admirados pelo ensino que Paulo estava aplicando naquele lugar ali, aleluia. Então, aleluia, Paulo vendo que aqueles homens que estavam ali reunidos, meus amados irmãos, aleluia, estavam dando ênfase à mensagem, estavam dando ênfase, aleluia, ao poder sobrenatural do Espírito Santo. Paulo resolveu, aleluia, orar por aquele povo, orar por aqueles irmãos, aleluia, impondo as suas mãos sobre a cada um daqueles que estava reunido naquele lugar. E quando Paulo, meus amados irmãos, começa a orar, começa a colocar as mãos sobre aqueles homens ali, aleluia, aconteceu algo sobrenatural, aleluia. Aconteceu, meus amados irmãos, que, aleluia, aqueles homens começaram a receber o Espírito Santo de Deus, começaram a receber, meus amados irmãos, aleluia, o batismo, meus amados irmãos, com fogo, o batismo de poder, o batismo, meus amados irmãos, que, aleluia, que não vem e não se compra nem com ouro nem com prata, um batismo, meus amados irmãos, aleluia, que vem lá do alto, um batismo, meus amados irmãos, aleluia, que vem, meus amados irmãos, pela liberação do Senhor nosso Deus, aleluia. Paulo impondo as mãos sobre aqueles homens, aleluia, e eles já começaram a falar em línguas estranhas, começaram, meus amados irmãos, pular e saltear naquele lugar, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus desceu naquele lugar, e todos aqueles que estavam naquele lugar, meus amados irmãos, todos aqueles que Paulo impôs as suas mãos, aleluia, eles foram batizados com o Espírito Santo, falaram e profetizaram naquele lugar, meus amados irmãos. A glória de Deus invadiu aquele lugar de tal forma, aleluia, que todos que estavam reunidos ali ficaram pasmos, ficaram, meus amados irmãos, admirados, aleluia, de tanto poder que estava descendo naquele lugar, aleluia. Então, meus amados irmãos, eu vejo, aleluia, a unção de Deus sobre a vida de Paulo, aleluia. Eu vejo, meus amados irmãos, a palavra de Deus se cumprindo na vida deste homem, aleluia, que por onde ele andava, sinais, milagres aconteciam, meus amados irmãos. Ele chegava, ele apregoava, aleluia, com ousadia, aleluia. Eu vejo tantas maravilhas, aleluia, através da mensagem de Paulo, através do testemunho de Paulo. Quantas obras maravilhosas o Espírito Santo de Deus concedeu, aleluia. Mas por que, meus amados irmãos? Pela perseverança de Paulo, porque desde quando Paulo se converteu
conversão de Paulo, aleluia, ele passou provações, aleluia, desde quando ele se converteu, desde o dia da sua conversão, aleluia, a sua conversão já foi uma prova, a sua conversão já foi ali uma provação, aleluia, porque quando Paulo pede, aleluia, carta, aleluia, para ir, aleluia, para outra cidade ali de Jerusalém, aí em busca daqueles que apregoavam a palavra de Deus, aqueles que anunciavam o reino de Deus, aleluia, Paulo ia lá para aprisionar, Paulo ia para perseguir os pregadores da palavra. Até então não era Paulo, era Saulo, aleluia. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus diz que Saulo indo a caminho de Damasco, aleluia, quando foi de repente, ele ouviu uma voz, aleluia, que falava com ele, aleluia, que falava claramente: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Por que essa perseguição, Saulo? Aleluia, ele, aleluia, não conseguiu ver, aleluia, ninguém, aleluia, ele só falou: Senhor, aleluia, como que eu te persigo? Aleluia, aquela voz torna a falar com ele: por que você me persegue? Você persegue os meus pequenininhos, você persegue os meus apóstolos, os meus enviados, é como perseguir a minha pessoa, Saulo. Aleluia, e Saulo cai, meus amados irmãos, de joelhos no chão naquele momento, aleluia, ficou cego, meus amados irmãos, aleluia, e a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquela cegueira durou por 3 dias e 3 noites, aleluia, a qual Paulo também, meus amados irmãos, por 3 dias ele não viu e por 3 dias ele também não comeu, aleluia, até que Deus enviou um dos seus, aleluia, até a casa, aleluia, aonde Saulo estava parado ali, que já Deus tinha transformado a vida de Saulo para Paulo, uma transformação, uma mudança de vida, aleluia, até mesmo o enviado de Deus não queria ir ali, aleluia, orar por Saulo, pensando que ele estava se fazendo de doente, de cego, aleluia, para nos aprisionar, para nos açoitá-los, aleluia, para lançar em nossa prisão. E Jesus falava com ele, o Espírito Santo de Deus falava: Ananias, vai, aleluia, porque este, aleluia, tem eu como escolhido também, este vai anunciar o mesmo evangelho que vós anuncia, aleluia. Então, aleluia, Ananias teve que ir até a casa, aleluia, de Paulo ali, impor as mãos, aleluia, para aquele Paulo, aleluia, receber a transformação, receber a visão, meus amados irmãos, e dali em diante começa o ministério de Paulo. Mas eu digo para vocês, meus amados irmãos, que dali em diante Paulo, sendo um homem sábio na palavra, um homem dotado, aleluia, na palavra, estudado, meus amados irmãos, rico, bem de vida, aleluia, dali em diante ele não teve uma vida fácil, não. Dali em diante, meus amados irmãos, aleluia, ele não teve uma vida fácil, aleluia, não agora que encontrei Jesus na minha vida, agora vai ser fácil, vai ser tudo beleza, tudo moleza. Não, meus amados irmãos, Paulo, aleluia, ele levava, aleluia, cada viagem que ele levava, que ele fazia, as viagens missionárias dele, meus amados irmãos, o presente dele era açoites, o presente dele era chicotada, o presente dele era, meus amados irmãos, varadas com varas verdes nas suas costas, no seu lombo, e quando não, ele ia preso, lançavam ele na prisão, aleluia. Por que tudo isto, aleluia, amados irmãos, aleluia, como ele era uma pessoa, aleluia, voltada nas autoridades, aleluia, ele tinha o poder de lançar os servos de Deus nas prisões. Aí ele também teve que tomar, aleluia, o mesmo cálice, ele teve que passar o mesmo amargo, o mesmo fel que os apóstolos haviam passado pelas suas próprias mãos, aleluia, ele teve que passar também, aleluia, mas nunca ele desistiu, meus amados irmãos, nunca ele parou pela metade, não, nunca ele desanimou, não, sabe o que? Eu encontrei Jesus no meu caminho, agora
anos, é isso, aquelas perseguições. Não, meus amados irmãos, ele, aleluia, ele gemia, aleluia, mas ele perseverava na presença de Deus, aleluia, até que Deus honrou a fé dele, aleluia, que Deus começou a usar ele, aleluia. Quantas vezes nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, Paulo nas suas mensagens, Paulo pregando a palavra de Deus e pessoas sendo curadas, Paulo ensinando, aleluia, e pessoas sendo transformadas, meus amados irmãos, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus era com ele. Aqui mais adiante nós vemos, meus amados irmãos, aleluia, depois dessa descida do Espírito Santo de Deus, nós podemos encontrar também, aleluia, Paulo na escola de Tírano, aleluia, Paulo, aleluia, ensinando ali, aleluia, e diz a palavra de Deus, que naquela escola, ali em Tírano, aleluia, ele ficou por volta de 2 anos, meus amados irmãos, pregando e ensinando ali, meus amados irmãos, aleluia, até, aleluia, que um certo dia, meus amados irmãos, Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, começou, aleluia, a colocar as mãos sobre pessoas enfermas, aleluia, ele começava a dar aulas ali, aleluia, eu imagino uma escola bíblica dominical, Paulo dando aquela aula, aquele ensinamento que hoje é o nosso curso do IBEM. Imagine Paulo dando um curso do IBEM nosso aqui. De repente, aleluia, Deus tomava Paulo ali naqueles estudos, meus amados irmãos, e pessoas oprimidas eram libertas, pessoas doentes eram curadas, aleluia, só através da palavra. Só através do ensinamento, aleluia. Então, aleluia, nós vimos as maravilhas de Deus acontecendo. De repente, numa escola dominical, num dos seus estudos, Paulo resolve chamar a pessoa doente. Ei, você está doente, você está enfermo, vem cá, aleluia, e colocava as mãos, meus amados irmãos, aleluia, e aquela enfermidade desaparecia. Aquela doença desaparecia na hora, aleluia, e o povo que estava ali naquela aula, o povo que estava aprendendo, meus amados irmãos, começaram a ficar admirados. Mas quem é este homem que traz essa doutrina diferenciada, aleluia, oriando, aragosteias, aleluia, que as suas mãos é ungida, a enfermidade desaparece, a doença é curada, demônios é expelido, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, amados irmãos, e aquilo foi, aleluia, percorrendo sobre toda a circunvizinha, aleluia, toda a vizinhança
viu a fama de Paulo, viu, meus amados irmãos, o que Deus fazia através das mãos de Paulo, e começaram a colocar ali: olha, se Paulo faz isto, eu também faço. Nós também podemos fazer acontecer também. Então foram numa casa onde havia algumas pessoas endemoniadas, aleluia, e começaram a orar para aquelas pessoas possessas de demônios, aleluia, a começaram a repreender aqueles demônios, a começaram a repreender em nome do Deus de Paulo, em nome de Jesus, o Deus de Paulo, nós te repreendemos, e fazemos isso, fazemos aquilo, e tal, e nada acontecia, meus amados irmãos, aleluia. Então, meus amados irmãos, aquelas pessoas possessas de demônios, aleluia, os demônios já começaram a se manifestar, e começaram a falar: olha, Paulo nós conhecemos, Paulo nós sabemos quem é, Jesus nós também conhecemos, bem sabemos quem é esse Jesus, mas agora vocês, quem sois vocês para querer expulsar a nós, aleluia? Quem sois vocês, aleluia? Aqueles homens estavam tentando imitar Paulo, mas não estavam na oração, não estavam no jejum, não estavam na santificação, não estavam na unção de Deus, aleluia. Eles pensavam, meus amados irmãos, que Paulo fazia por exorcismo, meus amados irmãos, aleluia, mas Paulo não estava fazendo por exorcismo, não. Paulo estava fazendo, aleluia, na direção do Espírito Santo de Deus, aleluia, até porque já seria a terceira viagem para aquele lugar, aleluia, não foi, aleluia, num dia, no outro dia ele fazendo, não. Aqui, meus amados irmãos, fazia 2 anos que ele estava naquele lugar, apregoando a palavra, ensinando aquele povo, aleluia, para que se cumprisse a promessa de Deus sobre aquele lugar, meus amados irmãos. Não era exorcismo, não era, meus amados irmãos, aleluia, coisas da cabeça do homem, não, aleluia, eram coisas sobrenaturais que estavam acontecendo ali. O que acontece na nossa igreja, meus amados irmãos, aleluia, não é um exorcismo, não, aleluia, quando nós estamos expulsando um demônio, aleluia, uma pessoa que está endemoniada, Deus nos usa para a libertação. Não é que nós estamos praticando exorcismo ali, não, é o Espírito Santo de Deus que está dando a libertação para aquela vida, é pela misericórdia do Senhor que Ele está nos usando para trazer a libertação, para trazer a cura, para trazer, meus amados irmãos, o sobrenatural de Deus. E para que aconteça isso, meus amados, precisa o quê? Precisa o jejum, precisa oração, precisa uma preparação espiritual, meus amados irmãos, precisa uma preparação, aleluia. Coloca uma pessoa no altar de Deus, uma pessoa pode colocar aqui no altar, aleluia, sem preparação, sem ter um conhecimento da palavra, sem ter uma comunhão com Deus, sem ter, aleluia, o seu momento particular com Deus. Coloque aqui no altar, ver se acontece alguma coisa, coloque para ver se Deus vai usar a palavra, se Deus vai usar os dons. Não acontece nada, meus amados irmãos, porque a pessoa não tem nada para oferecer, a pessoa não tem nada, aleluia, a pessoa está vazia, é uma lata vazia, é só barulho, aleluia. Como que Deus vai manifestar, aleluia? Para Deus manifestar, precisa uma preparação, precisa, meus amados irmãos, nós rejeitar muita coisa na nossa vida, aleluia. Precisa nós fazer renúncias na nossa vida, aleluia, para que nós possamos se achegar na presença de Deus, para que nós possamos ter a nossa experiência com Deus, meus amados irmãos. Se nós queremos ser usados, se nós queremos ver a manifestação de Deus, nós temos que pagar o preço, nós temos que ter esse momento, aleluia. Pastor, isso aí é tempo de antigamente, hoje não acontece. Não acontece se você não buscar a presença de Deus. Aleluia. Como que você vai, aleluia, tirar uma água de um poço, se você tem preguiça de
cavar o poço. Aleluia. Você vai ter uma água natural, gostosa, sadia. Aleluia. De um poço, meus amados irmãos. Quando você cava aí naquele poço e cava profundo aquele poço. Aleluia. Aí você vai encontrar uma água, aleluia, natural. Uma água, meus amados irmãos, aleluia, boa. Assim sois vós diante de Deus. Aleluia, se você quer os dons espirituais, se você quer buscar, aleluia, os talentos de Deus em vossa vida, aleluia, você tem que fazer renúncia na tua vida, renunciar a muita coisa, aleluia, às vezes dói, às vezes é árduo, meus amados irmãos, aleluia, mas vale a pena, aleluia, porque não tem, meus amados irmãos, aleluia, algo mais gostoso é você ver a manifestação de Deus manifestar sobre a igreja, a manifestação de Deus manifestar sobre o povo, você contemplar a glória de Deus descendo, a glória de Deus envolvendo a sua igreja, meus amados irmãos. Não tem algo mais gostoso do que isso, aleluia, na nossa vida, aleluia. Eu acho que a melhor coisa disso é só a salvação, é só a morada eterna, meus amados irmãos. Mas enquanto nós estamos aqui pregando a palavra de Deus, aleluia, é isso que nós queremos ver, a manifestação, o Espírito Santo, aleluia, convencendo o pecador deixar os seus pecados, o pecador se arrependendo, aceitando Jesus Cristo, meus amados, porque o que convence o homem, o que convence o pecador, meus amados irmãos, deixar os seus pecados, deixar as suas iniquidades, não é o pregador, meus amados, aleluia, é o Espírito Santo de Deus, é Deus que convence. Mas como que Deus vai convencer? É usando quem está no altar, meus amados irmãos. Deus não vai descer lá de cima, aleluia, chacoalhar você e dizer, ei, se converta, ei, deixa o seu pecado, deixa a tua iniquidade. Não, Ele vai usar alguém no altar, meus amados irmãos. Ele vai usar alguém na rua, alguém no teu trabalho, alguém que esteja buscando ao Senhor, que esteja ali, aleluia, no caminho da santidade de Deus. Não que nós somos santos, meus amados, aleluia. Não se engane, você, aleluia, que nós somos santos. Não existe santo, meus amados. Aleluia, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós somos pecadores. Enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra, nós somos falhos. Nós temos nossos pecados. Aleluia. Quando nós estivermos, aleluia, no caminho da santidade, que nós estivermos, aleluia, sem pecado, Jesus vem ali, recolhe. Opa, esse aqui eu vou levar. Esse aqui se santificou, esse aqui está santo. Eu vou levar para não se contaminar novamente com esse mundo. Amém? Aí Deus recolhe, para que não venha se contaminar novamente. Amém? Aleluia. Então, nós estamos no caminho da santificação para com Deus, meus amados irmãos. Nós estamos buscando a nossa santificação na presença do Senhor. Aleluia. Não quer dizer que nós somos santos, que nós somos melhores do que fulano, melhor do que Bertano, não. Nós somos da mesma iguaria, meus amados. Da mesma igualdade nós somos. Porém, meus amados irmãos, nós podemos ser pecadores, mas somos pecadores arrependidos na presença do Senhor. Aleluia. Nós somos pecadores. Muitas vezes, meus amados irmãos, acontece que a gente fala algo dentro da nossa casa, dentro da nossa família, aleluia, que escapa uma palavra, que dali um pouquinho o Espírito Santo de Deus dá uma corrigida, você corre ali, Jesus, me perdoe por essa palavra que eu lancei. É assim ou não é? Aleluia, quem tem o Espírito Santo de Deus é dessa forma. Aleluia, ele pode até falar, mas ele corre aos pés do Senhor, pedir o perdão, pedir a remissão daquela palavra, a remissão daquele pecado, aleluia, para que ele não venha ter a consciência pesada. Aleluia, é isso que nós temos que ter na nossa vida, a nossa consciência limpa e purificada diante do Senhor. Amém? As palmas que louvam a Deus. Irmãos, vamos ficar em pé. Espírito Santo de Deus, posso falar melhor em vosso
coração. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, nessa noite, gostaria de saber no meio de nós, tem alguém para aceitar Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador da sua vida? Tem alguém para aceitar Jesus? Se tiver alguém para fazer essa diferença, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, para que o teu nome seja registrado no livro da vida. Tem alguém para Jesus nessa noite? Aleluia. Se não tem ninguém, aleluia. Pessoas afastadas e queiram reconciliar-se na casa de Deus. Tem alguém para reconciliar na casa de Deus nessa noite? Tem alguém? Não tem ninguém? Pela direção do Espírito Santo de Deus, eu vou fazer o convite que me fizeram há 27 anos atrás. Tem alguém para se unir-se ao ministério Visão Missionária nessa noite? Quem sabe você tem frequentado a igreja, você tem frequentado os cultos, aleluia, e está esperando essa oportunidade. Deus te dá essa oportunidade para você se unir ao ministério, aleluia, você levantar a tua mão, vir na frente e receber a mesma visão do ministério Visão Missionária. Tem alguém para se unir-se ao ministério Visão Missionária? Tem alguém? Não tem ninguém nessa noite? Não tem ninguém? Então, as palmas que louva o Deus. Irmãos, pega o teu certo, pega o teu dízimo.